Legal, agora que a gente sabe o que é o reduce aqui do JavaScript, né, do array, como que isso aqui se compara com o useReducer que a gente estava vendo aqui na documentação, né, do React, né? Para que serve esse useReducer? Bom, basicamente o motivo pelo qual eu gastei esse tempo todo explicando o reduce é porque o useReduce recebe os mesmos parâmetros e basicamente funciona da mesma forma. E basicamente, como eu tinha falado, ele é uma alternativa ao useState, só que usado para gerenciar lógica de estados mais complexos, que envolve múltiplos subvalores, ou ainda quando o próximo estado depende do estado anterior. A gente também vai ver que o useReducer permite a otimização de performance dos componentes, porque ele utiliza um dispatcher, e a gente vai ver isso aí com calma na prática. Então, sem mais enrolações, vamos abrir aqui o terminal, vamos fechar esse Node aqui, vou criar uma nova aplicação aqui, e essa aplicação vai ser uma tela de login. Então eu vou chamá-la de sign-in form, tá? Na verdade vai ser um formuláriozinho de login, uma página de login. Vou chamar de sign-in form, tá bom? Basicamente é aquela tela onde a gente tem um username ou e-mail, depois embaixo a gente tem uma senha e um botão para autenticar, né? E geralmente a gente tem uma mensagem de erro também, e o botão, vai ter algumas regrinhas, né? O botão, ele vai ficar desabilitado quando a gente já tiver clicado, porque isso aí evita que o usuário clique 2 vezes, esse tipo de coisa. E a gente vai resolver primeiro usando estados, e você vai ver como fica bagunçado rapidamente, e aí a gente vai refatorar tudo isso aí utilizando o useReducer, e você vai ver como ele é poderoso e que momento exatamente que você sabe que você deve usar o useState e em qual momento é mais vantajoso utilizar o useReducer. Então beleza, o projeto está criado aqui, vamos acessar sign-in form, vou abrir o editor de códigos e, como sempre, vou fazer uma faxina aqui nos arquivos. Então pronto, deixei só um Hello World aqui, vou rodar o servidor, yarn start, e pronto, a gente tem nosso H1 sendo exibido aqui na tela. Eu vou começar criando um componente chamado counter. A gente já criou vários counters, eu vou criar isso aqui não tem nada a ver com a tela de login, eu quero só demonstrar o uso mínimo do useReducer para só depois a gente realmente começar a fazer num caso mais complexo, tá? Só para ficar mais fácil de você fixar o que é de fato o useReducer e por que as pessoas não usam ele da forma mais simples possível, eu vou explicar isso também. Então, vamos lá, vou importar aqui, counter from components counter, eu vou apagar meu H1 aqui já, e aqui vou deixar só um fragment, e aqui dentro eu vou adicionar o counter. Então aqui eu vou criar a counter. Eu vou colocar um H2 e eu vou colocar um total aqui, tá? Um estado total que não existe ainda. Na verdade eu queria que ele ficasse em várias linhas. O meu reader deu uma arrumada aqui pra mim, mas eu não queria. Vamos voltar aqui. Justamente porque eu vou ter um botão aqui. Então assim que eu adicionar o botão ele para de corrigir. Só que agora ficou errado aqui. Ah, sim, faltou o fragment. Beleza. Esse botão eu vou chamar ele de mais um. A gente vai ter um clique aqui. Esse é um clique. Eu vou deixar uma função vazia. E a gente vai ter um segundo botão chamado mais 2. Tá? Justamente para a gente ter um comportamento diferente. Agora, em vez de criar um estado, né, eu poderia criar um setTotal e eu poderia criar um total e um setTotal utilizando o useState, da mesma forma que a gente vem fazendo até agora, tá? Só que eu não quero utilizar o useState, eu quero utilizar o useReducer. Então eu vou importar ele da mesma forma. Aí da mesma forma que a gente faria com o useState, né? Se fosse useState, a gente faria alguma coisa assim, né? Total, setTotal, e aqui a gente faria uma importação do useState, certo? Em vez de fazer isso, a gente vai trocar aqui para useReducer. Em vez de ter um setter aqui que vai mudar o estado, né? Por exemplo, o setTotal, a gente vai ter um dispatch, tá? Dessa forma aqui que a gente utiliza. Essas variáveis aqui não precisam necessariamente ter esse nome, mas é muito comum usá-las, então eu te recomendaria fortemente manter esses nomes, justamente pelo fato de que você vai acabar vendo muito esses nomes por aí quando outros códigos, outros projetos estiverem usando o useReducer. Quando a gente estava lá no terminal, no console do Node, passando argumentos para o reduce do array, a gente passava duas
dois argumentos, né? Uma função e um valor inicial, certo? Aqui é a mesma coisa, tá? Então a função, eu vou criar uma função anônima, e valor inicial, como aqui a gente vai fazer um contador, eu vou começar esse valor inicial com 0, tá? E aqui ficou errado, agora sim, tá? E aqui eu vou quebrar para outra linha e a gente coloca o código do nosso reducer aqui dentro. O reducer, por padrão, ele sempre, a gente precisa declarar a função, né? Mas essa função, ela vai receber dois argumentos, é assim que o React funciona. O primeiro deles é o state, que retorna o valor atual do nosso estado, e o segundo a gente chama de action. Só que esse action, novamente, é só uma convenção, tá? Isso aqui a gente pode chamar do que a gente quiser, na verdade. Eu vou chamar de action aqui para vocês se acostumando, porque a grande maioria dos projetos vai utilizar esse nome. E aí o que a gente precisa retornar nessa função é o valor alterado. Ou seja, esse estado aqui poderia ser uma coisa mais complexa, poderia ser um array, poderia ser um objeto, poderia ser qualquer coisa, e a gente precisa retornar um valor transformado, da mesma forma que a gente fazia com a soma lá no console do Node, como a gente fez agora há pouco. Então, o que eu vou fazer aqui, como é um contador, né, eu preciso somar o valor atual do state, e eu vou mostrar isso aqui, eu vou explicar cada valor que a gente está passando aqui, porque para quem nunca viu, com certeza isso aqui é bastante coisa nova, né? Então eu vou basicamente somar o state com o action, tá? Imagina que esse state é o valor atual, então o valor atual ele começa com 0. E o action, olha só, a gente vai até passar isso aqui, ó, o dispatch vai vir aqui nessa função, e eu vou passar o valor de 1, tá? E aqui embaixo eu vou chamar o dispatch novamente, passando o valor de 2. Quando eu chamo dispatch, a gente vai executar essa função aqui, e o número 1 que a gente passou aqui é o action, tá? Então ele está fazendo 0 como state, mais o action. Claro, obviamente que a gente poderia colocar outras coisas mais complexas aqui, tá? E aí a gente retorna no final o valor que a gente quer. Inclusive, é muito comum também utilizar junto com o switch, né? Que tem, deixa eu completar aqui, que tem essa estrutura, né? De caso o valor seja tal coisa, faça alguma coisa. Caso seja outro valor, faça outra coisa. Isso aqui é bem comum, mas a gente vai ver daqui a pouquinho. Por enquanto, vamos deixar mais simples aqui mesmo. Eu poderia até colocar um console.log aqui, só pra gente para demonstrar, né, o que está retornando do valor state e do action. Eu acho que faltou fechar aqui embaixo, ó, né? Eu abri minha função e não fechei. Faltou exportar só o nosso componente. Então, export default counter. Vamos ver se tudo funciona. Então a gente tem o 0, né, que está vindo aqui desse H2. E aí a gente tem os dois botões. Então vamos clicar no botão... Aliás, deixa eu abrir meu console.log aqui primeiro. Quando eu clicar em 1, então o state é 0, tá? Que é o valor inicial dele, tá vindo daqui. E o action é o valor que a gente passou nesse botão, tá? Se eu tivesse clicado no 2 primeiro, isso aqui seria 2. Aqui ele mostrou duas linhas, né? Justamente pelo fato de que ele renderizou, mudou o valor e renderizou novamente, tá? Isso aqui é esperado mesmo. Então, state aqui é o valor inicial, tá? Que está aqui. E o action é o valor que a gente passou aqui pro dispatch. É justamente esse valor que está aqui, tá? Se eu tivesse clicado no botão 2, ele vai mostrar action igual a 2, e o estado anterior já era 1, né? Que o estado anterior era isso aqui. Se eu clicar no 1, por exemplo, agora, ele vai mostrar state 3, action 1. Exatamente. E ele vai somando, né? Se a gente, inclusive, olhar lá no React DevTools, aqui no counter, deixa eu mudar isso aqui, deixa eu jogar para baixo, fica mais fácil de visualizar. Então aqui, ele está mostrando, né? O reducer vale 4, tá? Então eu clico ali no 2, vamos lá para 6 e muda aqui também. Então, basicamente, a gente fez a mesma coisa que a gente faria com o useState, porém, utilizando o reducer. Uma coisa muito interessante aqui é que, apesar dessa função não estar grande aqui, em alguns casos ela fica. E o que a gente poderia fazer é, olha só, eu vou recortar, vou chamar, não sei, vou chamar de sum, ou seja, soma. Eu vou criar uma outra pasta aqui fora da pasta de componentes, porque isso aqui não vai ser um componente, tá? Eu vou chamar de reducers. E dentro aqui eu vou criar um outro arquivo, por exemplo, operations, alguma coisa assim, que seriam operações matemáticas, por exemplo. E aí eu já vou exportar por padrão, então export const sum, né? E o que eu vou colocar aqui dentro é a função que eu tinha recortado daqui, tá? Ou seja, eu simplesmente recortei lá e coloquei em outro lugar. Deixa eu salvar, aqui eu vou precisar importar meu arquivo, então import sum from, aqui eu vou precisar de duas pastinhas para trás, reducers, operations. Ou seja, nosso código ficou mais limpo ainda, porque a gente bate o olho aqui, a gente fala total, dispatch, a gente vai utilizar o reducer sum, né, a gente já sabe que é uma soma, a gente não precisa ver os detalhes, né, porque esse detalhe fica escondido em outro arquivo, escondido entre aspas, e aí fica mais fácil de gerenciar, porque esse arquivo aqui pode crescer, pode ficar com 50 linhas, que não tem problema. E é comum, dependendo do reducer que a gente criar, ele ficar com várias linhas. E aqui fica relativamente mais limpo. Vamos só testar se tudo continua funcionando. Vou recarregar. 2, 2,
tá? Tô somando 1 também, tá? Tudo sendo atualizado da mesma forma. Então aqui a gente aprendeu a funcionalidade mínima do Use Reducer, só que a gente não vai continuar usando isso aqui, a gente vai, na verdade, criar um outro componente agora, que vai ser o formulário de sign-in. Eu só queria demonstrar a funcionalidade mínima mesmo do Use Reducer, mas na próxima aula a gente vai converter um componente mais real, assim, mais próximo do que você vai encontrar em um projeto real. Então é isso, te vejo na próxima aula.